Oi, oi, meus amores! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Cá estamos nós para mais uma semana de videoaulas. Eu espero que vocês estejam bem e animados para descobrir tudo que a prof preparou para vocês. Eu confesso que tô bem ansiosa para mostrar tudinho para vocês. Então vamos lá? Nós iremos começar com a nossa aula de História. Nós vamos revisar tudo que nós aprendemos nesta unidade. Ou seja, hoje a aula será uma revisão de tudo que nós vimos. Lá no comecinho da unidade, nós aprendemos que a cultura afro-brasileira, ela surgiu do contato da cultura africana com outras culturas, como a cultura indígena e a cultura europeia. O que aconteceu? O Brasil recebeu muitos imigrantes, muitas pessoas de muitos países. E os povos africanos tiveram contato com essas pessoas. Este contato de culturas fez com que surgisse a cultura afro-brasileira. Nós vimos que uma das formas dos africanos que estavam sendo escravizados no Brasil resistirem à escravidão era fugindo para os quilombos. Os quilombos eram formados por africanos e os seus descendentes, que fugiam da escravidão por não concordarem com ela. Mas essas comunidades, chamadas quilombos, elas existem até hoje. Então os quilombos foi uma forma de resistência à escravidão, pois muitos africanos fugiam para os quilombos por não aceitarem a escravidão. Eles não achavam justo trabalhar de graça, ser castigado e não ter nenhum benefício em troca do seu trabalho. Nós vimos que o quilombo mais famoso foi o Quilombo dos Palmares. Ele ficava localizado no Alagoas, na Serra da Barriga. E esse quilombo existiu por quase 100 anos. Bastante tempo, né? Quase um século. No Quilombo dos Palmares, chegaram a morar 20 mil habitantes. Mas nós vimos que os comerciantes e os donos dos escravos não concordavam com o quilombo e eles atacaram muitas vezes este quilombo, até que eles conseguiram destruir o quilombo e eles perseguiram a Dandara e o Zumbi dos Palmares e mataram os dois, que eram os líderes do Quilombo dos Palmares. Nós vimos que no dia 13 de maio de 1888 teve a abolição da escravatura. Depois deste dia, os escravos passaram a ser livres. E os quilombos continuaram a existir. Existem quilombos até hoje. E lá ainda moram descendentes de africanos que foram escravizados. Essas pessoas que moram nesses quilombos atualmente lutam muito para manter as suas terras e para conseguir preservar a sua cultura. Aqui são algumas imagens da cultura quilombola. Nós vimos que na maioria da África existia um grupo linguístico chamado Banto. Esse grupo linguístico pegava a maior parte dos países da África. Os africanos que vieram para o Brasil falavam esta língua que pertencia a este grupo Banto. E essa língua Banto foi influenciando o modo de falar do português no Brasil. Nós temos várias palavras que são de origem africanas e que nós usamos diariamente. Vamos revisar algumas que nós aprendemos durante esta unidade. Cafuné, batuque, banguela. São de origem africana também. Marimbondo, quitanda, carimbo, caçula. Olha aqui a caçulinha do Cebolinha. Dengo, bagunça, calombo, minhoca, zangado ou zangar, xingar. Não pode xingar, né? Fungar, cochilar, samba. Agora que você já revisou tudo que você aprendeu nesta unidade com a prof, pegue o seu livro e abra na página 28. A prof vai ler com vocês todas as atividades do Volta e Revira, que vai até a página 31. Lá no livro de vocês, na página 28, tem o Volta e Revira. Leiam esse texto aqui, ok? A atividade 1 vocês podem pular, porque vocês precisam assistir esse vídeo aqui para responder essa atividade, mas não tem problema, pode pular, não precisa assistir o vídeo. A atividade 2 vocês respondam.
Por que os quilombos foram uma forma de resistência à escravidão? A prof já deu dicas lá no vídeo para vocês, tá bom? Na página 29, nós vamos conversar sobre a atividade 3 no Zoom. Observe a imagem a seguir, olha só. É uma imagem de meninas dançando, né? Com base no que você estudou até aqui, converse com seus colegas sobre a importância de comemorações e museus, como o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, para a preservação da cultura afro-brasileira. Nós vamos conversar sobre isso no Zoom, mas vejam, ó, tem até uma imagem do Zumbi dos Palmares aqui no fundo. Elas estão se apresentando, ó, apresentação de dança durante uma festa em homenagem ao Dia da Consciência Negra, Araruama, Rio de Janeiro, 2015. 4. Marque com X as frases corretas sobre o Quilombo dos Palmares. Estava localizado no atual território do estado de Alagoas, na região da Serra da Barriga. O quilombo existiu por quase 100 anos. No quilombo chegaram a morar mais de 20 mil quilombolas. O quilombo foi destruído por pessoas que defendiam o fim da escravidão. Após muitos ataques, o quilombo foi destruído. Zumbi, um dos líderes do quilombo, foi perseguido e morto. Na página 30, a atividade 5 está falando: para você se reunir, reúna-se com 2 ou 3 colegas para fazer a atividade a seguir. Infelizmente, isso não será possível, mas você pode fazer essa atividade sozinho e nós conversaremos sobre ela no Zoom. O que você vai fazer? Você vai substituir as palavras em destaque no texto pelas palavras de origem banto que estão nos quadros. Então, por exemplo, a Kia era um menino Peralta, está em negrito. Menino Peralta, você pode substituir por qual palavra que está aqui nesses quadros. E aí você vai lendo o texto e vai tentando substituir. Lembre de fazer uma marquinha na palavra que você já usar. Se você ficar com dúvida de alguma dessas palavras, do que elas significam, pode pular, deixa sem fazer, tá bom? E aí a prof vai esclarecer no Zoom qualquer dúvida que vocês tiverem. E na página 31, a atividade 6 está pedindo para observar o Quilombo de São Gonçalo, que se localiza em Minas Gerais. Leia a legenda e responda as questões oralmente. Esse aqui é um mapa do quilombo. Cada número desse tem um significado. Aqui está a legenda. Número 1 é a casa do ferreiro. O 2 são buracos para fuga. Olha aqui o 2, tem uns buracos para eles fugirem. O 3 é a horta. O 4 é a entrada com 2 alçapões. O 5 é a trincheira, paliçada. O 6 é o caminho entre casas. O 7 é a casa de pilões, o 8 é a saída com barreiras, o 9 é a mata e o 10 é a casa de tear. Então, você observe aqui, olha, tinha uma proteção mesmo em volta do quilombo, porque o quilombo tinha que ser um lugar protegido, né, gente? Quilombo de São Gonçalo, aquarela de autoria desconhecida, século XVIII. Letra A. Quais espaços eram usados para obter alimentos e materiais necessários no dia a dia? Você vai responder aqui na frente, traça uma linha aqui, e você pode até colocar os números das legendas, tá bom? Os espaços onde eles usavam para obter os alimentos. Letra B. O que garantia a segurança do quilombo contra ataques externos? Você traça uma linha aqui e responda o que garantia a segurança. De que forma os quilombolas poderiam fugir em caso de ataque? Por onde será que vocês acham que eles fugiam? Depois nós vamos conversar no Zoom, tá, gente? Por que um quilombo tinha que ser protegido? Em sua opinião, o quilombo de São Gonçalo era bem protegido? Por quê? Eu sei que não tem espaço para responder aqui, mas tenta traçar as linhas com a régua e aí você preenche, você vai respondendo nessas linhas que você traçar, tá bom? É isso, meus amores! Amanhã eu vejo vocês na aula de geografia. Combinado? Um beijinho, tchau!